Bom dia, meus queridos alunos do nono ano, tudo bem? Aqui é o professor César Robério, seu professor de História do canal Educação, direto do Estúdio 4, tá? Desse programa de mediação tecnológica que leva a informação, o conteúdo até você. Na nossa aula de hoje, a nossa segunda aula, né? Nós vamos dar sequência a uma revisão sobre o período do início da República, né, no Brasil, tá legal? Na aula anterior, nós ficamos nesse slide que falava sobre o governo do presidente Campos Salles, tá legal? O presidente Campos Salles, ele é um civil, tá legal? Ele faz parte da chamada República Oligárquica, a República, né, dos cafeicultores, tá legal? E o Campos Salles, ele vai instituir, galera, uma nova forma, né, de fazer uma política nessa relação com as oligarquias, que ficou conhecido como política dos governadores ou dos estados. Então, você está fazendo a sua prova de história, vamos imaginar alguma questão, algum enunciado nas alternativas. Quando fizer menção à chamada política dos governadores, né, ou dos estados, em relação à República Velha, ou República Oligárquica, ou República dos Cafeicultores, tem várias denominações, tá bom? Mas é tudo esse período que vai até 1930, tá certo? E o Campos Salles, ele estabeleceu o seguinte, na relação entre presidência da República, governo dos estados e o governo local, municipal, uma sequência de troca de favores, distribuição de cargos públicos numa época que não havia concurso público, como nós temos agora, e também ele distribuía as verbas públicas de acordo com as conveniências políticas, algo que hoje é totalmente condenável e ilegal, né? Isso a Constituição em vigor não permite, tá certo? Mas naquela época, meu querido, naquela época, isso é que acontecia, era a prática, né? Então, quem era ligado ao presidente da República acabava tendo êxito nas eleições estaduais, assumindo o governo do estado, ele acabava interferindo na política local, municipal, tá? E também vinha no sentido contrário. A nível local, no município, os coronéis, aqueles latifundiários que nós comentamos na aula anterior, eles controlavam seus votos, chamavam até de voto de cabresto, né? Os seus redutos eleitorais, que eles chamavam de forma até grosseira, de currais eleitorais. Sinceramente, aquilo naquela época era algo, entre aspas, natural, as pessoas falavam, e as pessoas não se dignavam, né? Agora, imagina hoje alguém dizer que, teu voto eu controlo, teu voto tem um cabresto no seu voto, né? Isso aí com certeza provoca reação de alguns, né, que não vão aceitar, concordar com esse tipo de terminologia, tá bom? Mas era uma aliança, né, de poderes naquela época, poder executivo, poder legislativo, porque também o poder legislativo era controlado. De que maneira? Os deputados eleitos eram exatamente aqueles ligados ao presidente da República, tá ligado ao governador. Então, política dos governadores, ficando bem claro. Olha essa imagem, o que vocês estão vendo aí? Uma charge, né, do jornal Careta de 1925, República Velha. Você está vendo aí a cadeira da presidência da República, no alto aí de uma colina, e de um lado, um coronel, chapéu, o nome neles identificam, né? Você está vendo aí, de um lado da esquerda, São Paulo, do lado da direita, Minas, e pronto. E aqui embaixo, os outros estados querendo atingir essa cadeira, sentar nessa cadeira, mas parece um trono, né, do rei, se bem que é a República aí, né? Você está vendo aqui os nomes, olha só. Rio Grande do Sul, Bahia, Mato Grosso, Paraná, não consegue subir. E São Paulo e Minas não deixa, não permite. Ora era um presidente de Minas, ora um presidente de São Paulo. Então, ganhou força no Brasil com a assinatura do Pacto de Ouro Fino. Professor, nunca ouvi falar sobre isso, pois você vai aprender agora. O que foi o Pacto de Ouro Fino, 1913? Esse foi um acordo, né, entre as oligarquias, né, de São Paulo e de Minas Gerais. O que foi que eles combinaram? É o seguinte, nós somos dois estados, né, que temos poder econômico. Minas Gerais tinha o maior reduto eleitoral. São Paulo, maior produtor de café. Então eles combinaram, olha, nós, então vamos nos alternar na presidência. Quando
São Paulo lançar um candidato à presidência, Minas não lança, para não competir, né? E vamos apoiar esse cara. Na sequência, chega a vez de Minas. Minas lança candidato a presidente, São Paulo não lança o seu candidato, São Paulo vai apoiar. E assim era o entendimento, o acordo, né, que daria, em tese, né, espaço, uma oportunidade aí para se alternando no poder as oligarquias de Minas e de São Paulo. Aí você pergunta, professor, e os outros estados? Né? E o Rio Grande do Sul? E a Paraíba? E o Piauí? E a Bahia? Não, são aí periféricos. Entravam nessa onda. Ou votavam nos candidatos de São Paulo, nos candidatos de Minas, era um acordo que eles tinham. E quem estava na presidência usava a máquina administrativa, as verbas, os cargos, tá? Para eleger esses candidatos, tá bom? Então, grava isso. Pacto de Ouro Fino, 1913, tá? No início do século XX. Segundo esse pacto, esse acordo, paulistas e mineiros alternavam-se na presidência da República. Ora o presidente de São Paulo, ora o presidente de Minas. E aí, galera, o nome café com leite faz exatamente uma referência a esse fato. Não é São Paulo e Minas? Pois bem, São Paulo, maior produtor, né, de café, enquanto que Minas, grande produtor de leite. Muitos famosos, né? Queijo de Minas. Então, a produção de leite é muito forte. Se bem que poderia ser também café com café, só que não ia rimar. Não ia ficar legal, né, Andressa? Café com café não ia rimar. Você sabe por quê? Porque Minas também era um estado que produzia muito café. Tá? Mas aí ficou legal, café com leite, colou, né? Pegou isso aí, tá? Né? Ah, e é mais gostoso, segundo a nossa intrépida intérprete Andressa. Então, café com leite, esse período que vai até 1930, tem a ver com o Pacto de Ouro Fino, um acordo celebrado entre as oligarquias de Minas com as oligarquias de São Paulo, né? E aí, lógico que em 1930, um gaúcho vai acabar com essa festa. É o Getúlio Vargas, entendeu? Que tinha como candidato a vice o João Pessoa. É uma história que nós vamos contar depois. Mas até 1930, a parada era essa. São Paulo e Minas dominando. Olha aí, eles controlam a cadeira de presidente da República. Só senta aí quem eles queriam, quem eles permitiu. Os outros estados, e até você fazendo aqui essa leitura da imagem, né, com muita cautela, nós podemos até imaginar, né, e com muito cuidado, né, que aqui por baixo, eu estou vendo aqui esses chapéus, eu estou imaginando que também são coronéis, né, são oligarquias estaduais, assim como lá São Paulo e Minas, né, então aí aquele traje típico do fazendeiro, de bota, entendeu? O lenço aí no pescoço e tal. Então, as oligarquias, nem um povo, viu, galera? Não é nem o povo dos outros estados, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Bahia, né, que estão querendo subir aí para chegar perto desta cadeira, não. São os outros coronéis, as chamadas oligarquias dissidentes, né? As oligarquias que estão excluídas da presidência da República durante aquele período da República oligárquica. Está aí. Fazendo aqui um trocadilho. Nós estamos na República, mas quem é que reinava? Era o café. É um trocadilho, porque na verdade não tem mais rei, o Brasil tem presidente, mas era a principal atividade econômica da monarquia e que seguiu na República, o café. No campo econômico, o Brasil seguiu com grande dependência do café. Dependência como? É porque todas as cartas, né, a prioridade máxima era a exportação de café. Se o café ia bem no mercado internacional, beleza. Mas se houvesse alguma coisa, algum problema, algum desequilíbrio econômico, uma queda nas importações de café, aí a economia do Brasil ia por água abaixo, entendeu? Aí é a história da dependência. Isso não é interessante para nenhum país ficar dependendo apenas de um só produto, não é verdade? O lance é você ter uma diversidade, né, na pauta de exportações. Ora, esse aqui está melhor, está exportando mais, esse aqui cai, passa para esse outro, enfim, você vai diversificando, né? Mas naquela época, uma grande dependência do café. O grande produtor do café era São Paulo, lógico. No começo do século XX, os cultivadores começaram a aumentar a quantidade de café produzido, o que acarretou a queda do preço desse produto, uma vez que o mercado ficou abarrotado com essa mercadoria. Aí, meus queridos, minhas queridas, é a questão da velha lei da oferta e da procura. Café
começou a exportação, dando muito lucro no mercado externo, sobretudo na Europa, né? Naquela época. O que acontece? Mais pessoas vão plantar café para exportar café, é o que está dando lucro, que está dando dinheiro, né? Mas chega um momento que você vai ter uma grande oferta desse produto no mercado internacional. E a velha lei da oferta e procura, ela se impõe. Toda vez que você tem muita oferta de um produto, o preço cai. Toda vez que você tem pouca oferta, o preço se eleva. Foi o que aconteceu com o café. E aí o grande risco. Se a economia do Brasil dependia e muito, né, da exportação de café, né, então, quando o mercado ficou abarrotado com muito... Lógico, os importadores, eles percebem, opa, tem muita gente vendendo café. Então, eles não têm... Agora, quem vai determinar o preço somos nós, não é mais eles, não. Os vendedores, no caso nós, o Brasil. Você está entendendo? Aí, alguém diz, não quero o seu café, vou comprar do outro, está mais barato. Isso acaba repercutindo, né, no mercado internacional. Se você quiser continuar vendendo, você vai acabar tendo que se adequar a essa nova realidade. É interessante isso, né? Porque estou falando aqui pensando ao mesmo tempo. Quando você tem você tem pouca oferta, geralmente, via de regra, quem define o preço é quem tem o produto ou quem tem o serviço. Entendeu? Imagine o caso dos monopólios, né, dos oligopólios. Então você tem, né, dos cartéis, você tem poucos fornecedores do produto ou serviço. Quem define o preço é quem está segurando aquele produto, que é pouco, que é raro, que é escasso. Agora, quando você tem muita oferta, via de regra, quem define o preço não é quem está vendendo, é quem está comprando. Porque assim, bom, o seu está muito caro, eu vou comprar do outro lado, que é mais barato. É a mesma coisa, entendeu? O mesmo produto ou o mesmo serviço. Então muda o polo, né? Muda aí o polo do resultado, né, de quem está definindo a questão do preço. Tá legal? Bom, há pouco falamos do Pacto de Ouro Fino, que definia aquela alternância no poder. Ora um presidente de Minas, ora um presidente de São Paulo. Agora um outro acordo, o Convênio de Taubaté. O que foi o Convênio de Taubaté? Decidiu-se, né, as elites cafeicultoras, que o governo brasileiro compraria o excedente de saca de café, com o objetivo de controlar o preço desse produto no mercado internacional. Como é que é isso, professor? É o seguinte, quando o preço estava muito baixo, por conta da muita oferta, o que foi que ficou combinado? Ficou combinado o seguinte, que o governo brasileiro iria comprar café, sacas e sacas de café, e ia estocar, ia guardar, tirando do mercado, tirando do comércio. Resultado, menos oferta, mais uma elevação no preço, não é verdade? Só que tem um probleminha. É o seguinte, se quem está comprando é o governo, está comprando com recurso público, dinheiro de imposto. O governo não tem máquina de fazer dinheiro, não é? E esse dinheiro que estava sendo utilizado para comprar sacas e sacas de café, às centenas, poderia ser utilizado na construção de escolas, de hospitais, de estradas, não é verdade? Que iria atender a coletividade. Então, isso é um negócio absurdo. Ou seja, quando os cafeicultores tinham lucros, não dividia com a sociedade. Mas quando tinha prejuízo, aí dividia o prejuízo com a sociedade, o preju. Então, não é legal, né? Dividir prejuízo com a sociedade como? Obrigando o governo a comprar sacos de café, né, e guardar, esconder. Entendeu? Esperando. Aí dizer assim, não, mas é um investimento, porque quando o preço se elevar, o governo vai vender café. De fato, o governo também vendia café para tentar recuperar, não é, aquele recurso que foi gasto. Mas, meus queridos, não houve uma consulta à sociedade, à população, ao povo, perguntando se o povo concordava, se o povo autorizava, porque aquele recurso é público. Tá? Então, olha só, isso garantiria os lucros dos fazendeiros e resolveria a questão do preço do café. Resolveria para eles, para os cafeicultores. Mas o povo não tinha nada a ver e acabou entrando nessa onda. Decidiu-se que o Estado, ou seja, o governo federal, realizaria um empréstimo, olha que loucura, 15 milhões de libras esterlinas. Libras, galera, a moeda da Inglaterra, que era a nação mais poderosa naquela época, início do século XX. A libra era como se fosse o dólar hoje, naquele momento, né? Então, 15 milhões, o Brasil nem tinha essa grana.
Brasil vai se endividar, que é uma outra loucura, se endividar com um empréstimo de 15 milhões, tá, de libras, para poder realizar a compra desse excedente do café que não está sendo vendido. E os cafeicultores não queriam ficar no prejuízo. Olha essa charge. Vocês estão vendo aí o dinheiro, o caixa do dinheiro da União, e aí os cafeicultores bombeando esse dinheiro para ir exatamente para o bolso deles. Recurso, repito, recurso público, né, que poderia ser aplicado em serviços para a coletividade, né, para a sociedade. Então, convênio Taubaté, olha para você memorizar, Taubaté rima com café, né? Taubaté rima com café, só um recurso de memorização, né? Para você gravar, tá fazendo a prova, convênio Taubaté, opa, dá aquele estalo na tua cabeça, Taubaté, café, com aquele entendimento entre os cafeicultores, tá legal? No sentido de que ficou decidido, sem consultar a sociedade, lógico, muito provável que o povo dissesse, o que é que nós temos a ver com isso? Vocês são cafeicultores? Vocês também pode ter prejuízo, pode ter lucro, pode ter prejuízo, né? Agora, esse recurso é público, é melhor dar outro destino para ele, do que comprar café. Por favor, né? Mas ficou acertado e acabou. Naquela época, não houve questionamento. Isso há mais de 100 anos atrás, né? Convênio de Taubaté, tá legal? Não confundir com o Pacto de Ouro Fino. O Pacto de Ouro Fino é um entendimento político, né, que combinaram que os presidentes seriam hora de Minas, hora de São Paulo. Entendeu? Pacto de Ouro Fino, político. Convênio de Taubaté é econômico, no sentido... E acaba sendo político também, porque eles usam a força do poder político deles, né, de São Paulo, de Minas. Mas, especificamente, em relação à compra do café. Em 29, houve uma crise mundial do capitalismo, né, que acabou repercutindo no Brasil. Um desequilíbrio enorme entre a oferta e a procura. Pessoal, esse período, 1929, aconteceu a famosa... Olha essa imagem que o nosso diretor de imagem ampliou. Café sendo queimado. Chegaram a esse ponto, porque antes, há pouco, eu falei que o governo estava comprando café. Né? Comprando café e guardando, estocando. Depois chegaram a ponto de queimar café. Queimar mesmo para acabar, para eliminar, para forçar o preço do café se elevar, na medida que se retirava do mercado, do comércio. Olha que absurdo. Locomotivas chegaram a utilizar café, até mesmo como combustível, digamos assim, nas caldeiras, né, a vapor. Ia ficar um cheirinho muito bom, né, dessa locomotiva, né, movida com café. Mas, enfim, observe, isso aconteceu no Brasil. Né? Então, 1929, pessoal, é o período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A primeira terminou em 1918 e a segunda começou em 1939. Então, 29, bem no meio. Né? Naquela época, houve um desequilíbrio enorme entre a oferta e a procura, ou seja, uma grande produção, as indústrias se recuperando, logo após o final da Primeira Guerra Mundial, né? Aos poucos se recuperando, começaram a produzir além da capacidade de consumo. Surgiu uma forte especulação financeira, né? Pessoas investindo, o capital não sendo aplicado em atividades produtivas, mas somente em atividades especulativas, no sentido de que dinheiro gerando dinheiro, investimentos, né? Acabou resultando na falência de muitas empresas, que lógico, se tem mais oferta do que procura, as mercadorias vão ficar no estoque, né? Vão ficar armazenadas. E ficando mercadorias armazenadas, não vendendo, o patrão não vai conseguir manter a empresa. A empresa vai fechar, vai quebrar, falência. A empresa entrando em falência, desemprego. Lógico. Então, não tem mais aquele local onde você trabalhava, o patrão que te pagava, ele encerrou as atividades dele. É a crise de 29. Uma inflação descontrolada, os preços aumentando de manhã, de tarde e de noite. Eu estou falando isso, pessoal, aconteceu nos países capitalistas, e o Brasil se insere. Esse terremoto econômico, vamos chamar assim, né, começou nos Estados Unidos, conhecido como a célebre quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Né? Isso repercutiu no mundo inteiro. Então, repatriação de capitais. O que é isso, professor? Repatriação de capitais. As nações com dificuldades financeiras começaram a trazer de volta o dinheiro, repatriar os investimentos. Por exemplo, os investimentos da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Alemanha aqui no Brasil, só para ilustrar, né? Eles estão precisando de dinheiro lá, nos países deles. Então, eles repatriavam, eles traziam de volta. Então, tirando investimentos aqui, e em outros países também,
contribuiu para esse desequilíbrio. Professor, e o café? Ah, meu querido, café não é um produto essencial, né? É supérfluo, de certa forma. Você não morre se você não tomar café. Então, houve uma redução nas importações do café brasileiro, nesse caos econômico todo. Está lembrado do que eu falei há pouco? Dos riscos da economia de um país depender de um só produto? Pois está aí. Quando houve a crise de 29, arrebentou tudo. Porque o que os americanos diziam? Não, nós gostamos muito de café, mas no momento não é possível, né? Nós temos outras prioridades. O povo estava passando era fome. Você tem uma ideia, né? O próprio governo dos Estados Unidos acabou distribuindo sopa, né? Nos grandes centros urbanos, porque o povo não tinha o que comer, entendeu? Quem te viu, quem te vê. Então, depois eles conseguem dar a volta por cima, é motivo para outra aula. Como é que os Estados Unidos conseguem se recuperar dessa forte crise econômica? Não só os Estados Unidos, como outros países também. Então, pessoal, se as nações desenvolvidas, os Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França, não estão conseguindo resolver seus problemas internos, econômicos, falência, desemprego, inflação, reduziram a quantidade de tonelada de café que compravam do Brasil. Aí o governo vai lá, pois tudo bem, vocês não estão querendo comprar nosso café, pois emprestam a grana para nós, porque nós vamos comprar o café lá para resolver a história do convênio Taubaté. Aí os caras, não, indisponibilidade de empréstimo. Ora, mas se eles não tinham dinheiro para outras coisas, tinham dinheiro para emprestar para o Brasil? Não tinha, né? Sem nem saber se iam receber. Meus queridos, não tendo grana no exterior para solicitar empréstimos, para comprar café, para valorizar o café, impossibilidade de manutenção da política de valorização do café. Está entendendo? Convênio Taubaté para as cucuias, né? Não teve como ser mantido, porque o Brasil ficava nessa de solicitar empréstimo para comprar o café, para estocar o café, entendeu? E aí acabou resultando na queima de centenas de sacas de café. Uma forma assim quase que desesperada dos cafeicultores, né, para procurar forçar, né, a retomada do preço dos produtos, do produto, enfim, no singular, do produto, não é dos produtos, porque o café era, né, o nosso principal produto de exportação. Havia uma dependência violenta, né, da nossa economia em relação ao café. Hoje, 100 anos depois, nós não estamos dependendo de um só produto. Há uma pauta diversificada, né, de produtos do Brasil que são exportados para o mundo inteiro. E também nós importamos, lógico. Nenhum país do mundo ele é autossuficiente. Ele produz tudo que ele consome. Tá legal? Isso também vai mudando ao longo do tempo. Houve um período que nós éramos dependentes de petróleo, né? Já somos autossuficientes em termos de petróleo. Tá? Então, com o desenvolvimento da economia, às vezes o país deixa essa dependência. Tá legal? Por que, professor? Você está falando dessa crise mundial do capitalismo em 29. Eu estou comentando porque ela repercutiu no Brasil. Um ano depois, a República Oligárquica vai acabar, né? Através de um processo histórico que ficou conhecido como Revolução de 30. E Getúlio Vargas chega ao poder, né? Que é motivo para uma outra aula. Mas só para você compreender, que nós estamos já apontando no sentido, na direção do final da República Oligárquica, porque no início da aula, né, o que é que nós comentamos? Que as oligarquias latifundiárias, cafeicultoras, exportadoras dominavam a República Brasileira, presidente, deputado, senador, né, eles dominavam, tá? E então, o café entrando nessa crise violenta, né, de redução nas exportações, né, de não ter mais grana para poder solicitar empréstimo, para poder comprar café e estocar. Então, essa crise econômica, que é uma crise mundial do capitalismo, repercute fortemente, né, no aspecto político. Tanto é que nós vamos ter, no ano seguinte, 1930, a Revolução de 30, que vai ser motivo de uma outra aula. E agora vamos para as questões. Olha essa primeira questão, Enem PPL 2020. Sendo função social, antes que o direito, o voto, vamos embora marcando aqui, era concedido àqueles a que a sociedade julgava poder confiar sua preservação. No Império, como na República, foram excluídos os pobres, seja pela renda, seja pela exigência de alfabetização. Os mendigos,
as mulheres, os menores de idade, os praças de pré e os membros de ordem religiosa. Beleza, o que ele quer saber? A restrição à participação eleitoral mencionada no texto visava assegurar o poder político a quem? Ora, se exclui pobre, se exclui mendigos, mulheres, ou seja, exclui a maioria, na verdade, exclui a maioria, porque só o que tinha era pobre, né? A maioria, as mulheres participavam, no mínimo a metade da população do Brasil. Então, meus queridos, na aula anterior, porque essa aqui já é a segunda aula, se você não viu a primeira aula, vai lá na plataforma, né, do canal Educação e assiste esta aula. Nós fizemos uma comparação, belezinha, entre a Constituição de 1824 e a Constituição de 1891. No item voto, você vê lá que na monarquia o voto era censitário, de acordo com a renda, né? Na República deixa de ser. Agora, tanto em uma como em outra, mulheres não votavam, só passaram a votar a partir de 32. O que essa questão solicitava? Que em relação a essa restrição quanto à participação eleitoral, restrição de quê? Por exemplo, mulher não vota, pobre não vota e tal, visava assegurar o poder político para quem? Vamos lá. Alternativa A, assalariados urbanos? Não. Até porque você acompanhou na aula e viu que a população urbana era uma minoria. A população rural era a maioria. Então, esses assalariados urbanos não estavam, eles não asseguravam esse poder político, né, como está colocado no comando da questão, tá bom? Oligarquias regionais, aqui sim, né, as oligarquias regionais, né, os coronéis que nós comentamos na aula de hoje. Então, aquela restrição, aliás, as restrições aí, a participação eleitoral, tirando pobre, tirando mulher, tirando menor de idade, tudo isso contribuía para assegurar o poder político às oligarquias regionais, os latifundiários, né, os chamados coronéis, tá bom? Na alternativa C, empresários industriais, não, até porque, pessoal, nessa época não havia esse segmento, né? O Brasil era predominantemente rural. Havia indústria? Sim, mas eram poucas. E não tinham o poder que elas têm hoje, por exemplo, que esses empresários têm hoje, tá certo? Há 100 anos atrás. Profissionais liberais? Também não. Liberais, aqueles que trabalham por conta própria, eles não asseguravam o poder político. Círculos militares. Poderia até confundir, você sabe, a alternativa quando você lembra que a República foi proclamada pelos militares, né? O primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca, o segundo foi o Floriano Peixoto, a chamada República da Espada, Mas depois tivemos os presidentes civis, né? Então, apesar de que eles proclamaram a República, né, eles não asseguravam o poder político. Poderia confundir. Aliás, se viesse como alternativa A, com certeza iria pegar uma galera até boa, tá certo? Porque lembrava logo, República da Espada, Deodoro, Floriano. Não. Vamos para a próxima questão, Enem 2014. O problema central, que problema é esse, hein? A ser resolvido pelo novo regime, deve estar falando da República, era a organização de outro pacto de poder que pudesse substituir o arranjo imperial com um grau suficiente de estabilidade. Estabilidade é a questão da governabilidade, né? O próprio presidente Campos Salles, ele resumiu claramente o seu objetivo não entendi nada, em relação ao poder, de lá dos estados, agora aqui é o Campos Salles falando, está entre aspas, de lá dos estados que se governa a república por cima das multidões que tumultuam agitadas as ruas da capital da União, na época capital Rio de Janeiro. A política dos estados é a política nacional, ou seja, ele está fazendo uma referência à política dos governadores, aquela troca de favores, né? Ele só compartilhava verbas públicas, cargos públicos com aqueles políticos, aquelas oligarquias que apoiavam ele, os presidentes. Isso aí, ele começou, o Campos Salles e os outros mantiveram, tá bom? Em 1930 isso vai ser alterado, a gente vai ver isso em outra aula. Vamos para o comando da questão. O que é que diz o comando? O comando diz o seguinte: nessa citação, o presidente do Brasil
no período, ou seja, República Velha, República Oligárquica, expressa uma estratégia política no sentido de, vamos para as alternativas, governar com adesão popular. Meu povo, olha, tem algumas questões que você tiver dúvida, você pergunte para ela. Para ela quem, professor? Para a Dona Lógica. Vamos criar essa criatura aqui na nossa aula de história. Dona Lógica. Dona Lógica, coronéis, latifundiários, eles teriam interesse em governar com adesão popular, com adesão do povo? O que é que a Dona Lógica vai dizer? Não, meu filho, não. É um poder centralizado nas mãos deles, né, de uma elite, né, pouca gente. Então, grifa adesão popular, coloca um Ezinho do lado. Tá errado. Tá legal? Atrair o apoio das oligarquias regionais. Opa! Aí, o que é que a Dona Lógica vai dizer? Ah, aí sim. Apoio de quem? Apoio das oligarquias regionais. Esta é a alternativa correta. Tá bom? Por quê? A oligarquia, aqueles grupos, geralmente familiares, né, que dominavam os estados, nos municípios, o poder local. Esta é a alternativa correta. Alternativa C, conferir maior autonomia às prefeituras. Mas porque os presidentes iam dar autonomia para a prefeitura, para o poder local? Não, pelo contrário, as prefeituras estavam ali subordinadas, controladas por eles, né, pelas oligarquias estaduais e, sobretudo. Tá bom? Então, olha, gente, tem umas palavras que não rimam, que não bate, com coronelismo, né? Com a política do governador, adesão popular? Não. Autonomia, prefeitura? Não. Democratizar, piorou. Não era um governo democrático. Não. Mulheres não votavam, os pobres não podiam, né, entendeu? Havia uma restrição. Aliás, analfabetos estavam excluídos. Analfabetos. Onde é que você vai? Não votava. Passaram a votar a partir da Constituição de 88, né? Então, onde é que você iria encontrar mais analfabetos? Naquelas pessoas mais pobres, né, da sociedade. Alternativa, vamos sempre treinar sua mente para você grifar as ideias que estão erradas nas alternativas, porque você vai eliminando, pessoal. Mesmo que você tenha dúvida no dia da prova, você vai eliminando. Você começa com 5 alternativas. A sua probabilidade de acertar é 20%, mesmo que você não saiba nada misturado com coisa nenhuma. Não é não? Você tem a probabilidade de acertar, você tem 20%. Você eliminou uma alternativa, aumenta a sua chance para 25%. Eliminou mais uma, tem uma dízima aí, 33,3%. Eliminou, olha as coisas melhorando. Aí elimina mais uma, você vai ficar com 2, 50%. Aí Deus vai lhe ajudar, vai guiar a sua mão para marcar a alternativa correta, né? E a mente também, né, o seu conhecimento, e afastar o capeta para não marcar a alternativa errada, tá bom? E na alternativa ampliar a influência, a influência da capital no cenário nacional. A capital? Não, pessoal. Aí você está pisando no pescoço da Dona Lógica, né? Aumentar a influência da capital. A capital era o Rio de Janeiro. Aí você não prestou atenção no que você leu, porque lá no texto do enunciado ele diz, é de lá, dos estados que se governa a República, por cima das multidões, né, que tumultuam agitado na rua da capital da União. Ele diz o seguinte, é de lá, é dos estados, ele não está defendendo a importância da capital. A capital onde está o presidente, né, está o poder legislativo, está o Senado, mas diz o seguinte, quer saber? O poder vem de lá, vem dos estados. Então, a alternativa ela não tem uma lógica, um nexo, né, sentido comparado com o que... Ela contradiz, né, o que o enunciado está dizendo, tá bom? Vamos em frente. A terceira questão foi cobrada no Enem de 2014. Aí vai dizer assim, professor, peraí, professor, estou fazendo o 9º ano, que onda é essa de questão de Enem? Isso é só quando eu tinha terminado o ensino médio. Não, meu querido, eu estou mostrando para você que com o conhecimento que você tem do 9º ano, você já tem condições de responder questões do Enem. Isso não é uma boa notícia? Não é algo que lhe anima, que lhe motiva? E vai te acostumando com o Enem. Porque quando chegar teu dia de fazer a prova, você já está um velho conhecido do Enem. Vocês já estão jogando peteca desde criança, né? Era teu vizinho o Enem. Então, enfim, você está familiarizado. Não vai fazer como os outros não, que só começam a pensar em Enem no 3º ano. Ele acorda, assim, do sono eterno. Eu vou fazer Enem. Aí não rola, meu irmão. Aí você vai ser pego de surpresa.
né, desarmado. Então, conversar, se acostumando com o Enem, com a linguagem, né, com as informações. Até agora, aquelas duas questões anteriores, né, fala sério. Você respondeu tranquilamente, não é verdade? Você não entendeu, você não acompanhou a resolução, tá certo? Você entendeu porque que as alternativas estavam erradas, entendeu qual é que está correta. É isso, é isso. Você vai entrar no ensino médio já, familiarizado. Quando o teu professor puxar as questões do Enem, ou não falar em Enem, você diz, professor, pode trazer a questão do Enem, porque isso não é novidade para mim, não. Não é novidade não, professor, traga. Diga isso no primeiro ano. Ah, eu vou para o segundo ano, nada de Enem. Professor, traz Enem, eu quero saber de Enem, vou fazer Enem, né? O Exame Nacional do Ensino Médio, é preciso eu ir treinando esse negócio, entendeu? Porque deixar para falar no Enem só no terceiro ano, é possível? Agora é mais difícil, né? Então, por que não logo no nono ano? Né? Você está nessa transição do fundamental para o médio, entendeu? Legal? Fica atento, fica ligado nessas coisas aí. Vamos lá. A estrada de ferro noroeste do Brasil, que começa a ser construída apenas em 1905, você vai grifando assim, algumas ideias do enunciado, ideias principais e tal, vai treinando isso também. Foi criada, ao contrário de outras grandes ferrovias paulistas, para ser uma ferrovia de penetração. Está aqui a dica, pronto. Ferrovia de penetração, interiorização, buscando novas áreas para agricultura e povoamento. Outra dica. Então, essa estrada de ferro, que foi construída em 1905, você diz assim, professor, nunca ouvi falar. Tranquilo, calma, fica calmo. Ele está te dando as informações, cara. Ele está te dizendo. Você tem que prestar atenção no que estão dizendo para você. Ó, você nunca ouviu falar dessa estrada de ferro? Tranquilo, vamos lá. A estrada de ferro noroeste, ele está te dizendo, ela começou a ser construída em 1905. Para quê, professor? Para levar café, para levar do interior lá para o litoral, para ser exportado para o Porto de Santos? Não. Ele está dizendo que essa ferrovia era de penetração. Buscando o quê? Novas áreas para a agricultura e povoamento, meu irmão. Povoamento. Para levar gente para ocupar alguma terra. Vamos lá. Até 1890, o café era no passado, quem ditava o traçado das ferrovias, que eram vistas apenas como auxiliadoras na produção cafeeira. Veja bem, você tem duas datas aí. Ele começou dizendo que a estrada de ferro começou a ser construída em 1905, século XX. E ele deu outra informação que até 1890, ou seja, antes da construção da estrada de ferro noroeste do Brasil, quem ditava o traçado das ferrovias, ou seja, por onde ia passar os trilhos, era a produção do café, apenas como auxiliadora, né, da produção de café. Ou seja, até 1890 não falava em povoamento, né, áreas nem para agricultura de outros produtos. Meus queridos, com essas informações grifadas, você tem tranquilamente como responder essa questão. Vamos para o comando. Muita atenção ao comando da questão, que é essa partezinha bem aqui. Esta nova orientação, nova por quê? Nova orientação dada à expansão ferroviária, né? Por onde deveriam passar os trilhos, para os trens trafegarem. Essa nova orientação é o seguinte, porque antes, você está acompanhando a leitura, presta atenção, até 1890 era o café que ditava, por onde ia passar os trilhos. Mas, a partir de 1905, se fala em povoamento, em agricultura. Aí diz o seguinte, durante a Primeira República tinha como objetivo o quê? Ora, a alternativa A vai falar o quê? Articulação de polos produtor para exportação. Pessoal, lá em cima ele falou em povoamento, não é? Entendeu? Ele falou em agricultura, não disse que era exportação. Pode ser para consumo interno. Então, a alternativa A está errada. Você está entendendo? Ela não está em harmonia com o enunciado da questão. Tá certo? Ela está aí para nos confundir. Porque, com certeza, uns 80%, 90% dos que fizeram essa prova em 2014, aquela informação muito forte na cabeça, café, República Velha, o café sendo transportado por trens e tal, aí pá, marcou a alternativa A. Errou.
Né? Mas é porque não prestou atenção. Lá ele falava em povoamento, gente. Tá bom? B. Criação de infraestrutura para atividade industrial. Não. Você pode ler umas 10 vezes esse enunciado. Não tem nada que aponte nessa direção. Né? É como uma infraestrutura para atividade industrial. Não é para levar, se fosse tipo assim, matérias-primas para a indústria. Não. Então está errado. C. Integração de pequenas propriedades policultoras. Não, pessoal. Também, ele falou em agricultura? Falou. Mas, e olha o povoamento. Não esquece o povoamento. Porque esse povoamento vai aparecer na alternativa D. Valorização das regiões de baixa densidade demográfica. Baixa densidade demográfica, você estuda nas aulas de geografia também. Baixa densidade demográfica, aquela relação entre habitante por quilômetro quadrado. Se ele diz que é para povoar, então tem a ver com região de baixa densidade demográfica. Compreende? Uma questão de interpretação de texto. Você aprende também nas aulas de português, de gramática, da professora Andressa. Né? Então, você vincula esse conhecimento que você já tem. E olha, gente, o Enem é isso também, a interdisciplinaridade. Não é? Essa relação entre as disciplinas. Então, treina bem tudo, porque se você também está muito bom de interpretação de texto, mesmo que você tivesse descuidado de algum estudo na área do conteúdo específico de história, mas vai pela interpretação. O cara falou em povoamento, no enunciado. A alternativa falava, valorizar a região de baixa densidade demográfica, é por aqui que eu vou. Não é não? Vamos marcar a alternativa D, que é a correta. Olha, passa para a próxima? Não, deixa eu treinar mais tua mente para eliminar a alternativa errada. O que é que diz a E? Promoção de fluxo migratório do campo para a cidade. Opa! Aí já é o contrário. Então, veja que a ferrovia estava levando o trem para aquelas regiões de baixa densidade demográfica, para povoar. A alternativa E, ela faz menção a um sentido contrário, do campo para a cidade. Ora, se sabe, mais uma vez você vai estar pisando no pescoço da dona lógica, ela não vai gostar. Porque se ele está dizendo que era para estimular o povoamento de áreas que tinham baixa densidade demográfica, se você marca a alternativa E, que o objetivo era promover fluxo migratório do campo para a cidade, o que é isso, galera? É o êxodo rural. Então, se uma região é despovoada, ficaria mais despovoada ainda. Vamos mandar a ferrovia para lá, para o povo vir para a cidade. Então pronto, aí arrebentou tudo, porque então vai ficar mais despovoado. O objetivo no início da República, como está colocado no texto, da estrada de ferro noroeste do Brasil, que você nunca ouviu falar, vamos supor, mas pelas informações, pelas dicas que foi dado no enunciado, você respirando, sem alterar seus batimentos cardíacos, sem você ficar tenso, você tinha como responder a questão correta. Então, porque via de regra, o aluno fica logo agoniado. Eita, agora complicou, agora arrebentou. Nunca vi falar nisso. O professor, aquela criatura nunca me falou dessa estrada de ferro noroeste. Agora pronto, eu vou passar para a próxima alternativa. Calma, não passa para a próxima alternativa, não é? Você vai, o quê? Você vai trabalhar exatamente as informações que tem no enunciado. No enunciado. Tá bom? Que tem no enunciado. Tá legal? No enunciado da sua prova. Porque, vamos combinar uma coisa, o enunciado, ele é amigável, ele nos dá dicas, como essas que nós comentamos há pouco, em relação a essa questão do Enem 2014. Já as alternativas, elas são traiçoeiras, elas são, o objetivo delas é nos levar à dúvida, elas são capciosas. O que é isso? É aquilo que nos induz ao erro. Não é? Então, se o enunciado é amigável, se ele nos dá dica, por que é que você vai ler apressadamente o enunciado e logo ler as alternativas, qual é o que eu marco? Calma, criatura, respira, absorve, digere esse enunciado, mastiga esse enunciado, entendeu? Com a tua mente, procura extrair dele todas as informações que estão ali, às vezes até nas entrelinhas. Você não vai passar logo para a próxima questão. Aliás, você não vai passar para as alternativas sem ler primeiro o enunciado.
Agora sim, vamos para outra questão, né, do Enem 2011. Tem dois textos. Olha, primeiro texto. Isso é muito comum no Enem também, vai te acostumando, né? Até que ponto, a partir de posturas e interesses diversos, ele está perguntando, vem cá, até que ponto, né, que tinha postura e interesses diversos, as oligarquias paulista e mineira dominaram a cena política nacional da Primeira República? Ele está indagando. Porque não tem essa onda de dizer política do café com leite, ora um presidente de São Paulo, ora um presidente de Minas, diz assim, peraí, será que foi assim mesmo? Aí ele segue. A união de ambas foi um traço fundamental, mas não conta toda a história do período. A união foi feita com preponderância de outra das duas facções. Com o tempo surgiram o quê? Discussões e um grande desacerto final. Isso aqui é verdade, vamos deixar claro. Esse acordo, esse casamento não era as mil maravilhas, não. Por vezes eles se desentendiam, as oligarquias de Minas e São Paulo. E lá no final vai pipocar, porque o Washington Luiz era o presidente de São Paulo, e ao invés de indicar um mineiro para substituir ele indicou o Júlio Prestes, outro paulista. Deu no que deu, Revolução de 30. Então o que ele está dizendo? Nesse primeiro texto, o Boris Fausto, está aqui a referência bibliográfica, ele está questionando, né, esse acordo, esse entendimento entre isso não era uma coisa muito tranquila, é isso que ele está falando. Texto 2. A imagem de um bem-sucedido acordo café com leite entre São Paulo e Minas, um acordo de alternância na presidência, não passa, ele está afirmando, de uma idealização de um processo muito mais caótico e cheio de conflitos. Profundas divergências políticas colocavam-nos em confronto por causa de diferentes graus de envolvimento no comércio exterior. Então, tem a ver com comércio. São Paulo produz café, Minas também disputa um cliente. Então, não era esse acordo de mil maravilhas. O que é que ele pergunta? E agora no comando da questão. Para a caracterização do processo político durante a Primeira República, utiliza-se com frequência a expressão política café com leite. No entanto, os textos apresentam a seguinte ressalva à sua utilização. Andressa, no entanto, seria o quê? Uma locução adversativa? Como é que a gente chama aí? Adversativa, né? Então não estou tão ruim, não. Né? Então, no entanto, uma locução adversativa, os textos apresentam a seguinte ressalva à sua utilização. Né? E não foi isso que ele falou lá antes? Você está lembrado? Está na tela anterior, porque não cabe tudo numa tela só, né? Porque tem dois textos. Então ele está dizendo, olha, te ensinaram lá na escola, política de café com leite, mas esse negócio não era assim tão tranquilo, esses caras se desentendiam. Vamos ver qual alternativa que diz isso. A riqueza gerada pelo café dava à oligarquia paulista a prerrogativa de indicar o candidato à presidência sem necessidade de aliança. Dona Lógica, tem lógica? Ela vai dizer, meu filho, minha filha, sem necessidade de aliança? Não. Como é que se elege um presidente da República de um país do tamanho do nosso, né? Se você não se alia com outras forças políticas? Então, é lógico que tem que ter aliança. Então, grifa, sem necessidade de aliança. B. As divisões políticas internas de cada Estado na federação invalidavam o uso do conceito de aliança entre Estados para esse período. Novamente, a dona Lógica vai dizer, preste atenção que tem uma palavra aí muito pesada, invalidavam. Invalidar quer dizer que torna algo inválido, algo impossível de acontecer, entendeu? Que não é factível. Então, esse invalidavam também, ele elimina a alternativa B, tá? Vamos lá. C. As disputas políticas do período contradiziam, ou seja, iam contra. Essas disputas políticas desse período contradiziam a suposta estabilidade, aliança entre mineiro e paulista. Essa história de, isso era tranquilo, ora o presidente de Minas, ora o presidente de São Paulo. Aquela história do pacto de Ouro Fino. E aí o que é que ele está falando aí? Suposta, né? Suposta estabilidade. Ele já está afirmando que não havia. Que havia muita disputa nesse período. Então, pessoal, vamos combinar. O que está escrito na alternativa C é o mesmo que está escrito no enunciado com outras palavras. Não é verdade? Então, esta é a alternativa correta. Uma leitura atenta, ela é muito importante para nós no dia da prova. Não entendeu? Então, lá em cima ele disse, nos dois textos, né? Ora, dizem aí, falam nessa história de política, café com leite, mas
Aqui e acolá eles se estranhavam, né? Disputavam clientes no café, ora ficavam insatisfeitos, um mineiro com aquele paulista, não sei não, o paulista com o mineiro, esse cara aí não está com nada, né? Melhor se fôssemos nós, estivesse lá na presidência. Então, é isso. As disputas políticas do período contradiziam, iam contra essa tal suposta, né, estabilidade da aliança entre paulista e mineiro. Beleza? Não podemos passar para a próxima sem entender o que está de errado, na D e na E. Porque, eu vou repetir, tão importante saber qual é a alternativa correta, é saber por que as outras estão erradas. O que é que diz a D? A centralização do poder no Executivo Federal impedia a formação de uma aliança duradoura entre as oligarquias. Mais uma vez, uma palavrinha muito forte, impedia. Porque você sabe que não impedia, né? A diversificação da produção e a preocupação com o mercado interno unificavam os interesses das oligarquias. Aqui, meu irmão, minha irmã, você vai grifar duas palavras que estão em desacordo com aquele contexto histórico. Primeiro, diversificação. Que diversificação de produção? Eu já falei umas 500 vezes nesta aula de hoje, que o Brasil dependia, naquela época, exclusivamente da exportação de café. Não tem diversificação, não. Está em desarmonia com o contexto, né, histórico. E outra coisa, produzir um café para vender para brasileiro? Não. Vender para europeus, para norte-americanos, então não tinha preocupação com o mercado externo. A preocupação não era preocupação com o mercado interno, que nós estamos grifando. A preocupação era com o mercado externo. Tá legal? Então, fica atento às características do período. E aí, eu acho que o tempinho ainda permite responder rapidamente a questão de 2011. Começa com a citação. Completamente analfabeto ou quase sem assistência médica, não lendo jornais e nem revista, do quais se limitava a ver as figuras. Mas é muito ruim, né? Quem não sabe ler, fica só vendo as figuras. O trabalhador rural, a não ser em caso esporádico, tem o patrão na conta de benfeitor. Se o cara é benfeitor, me ajuda? Cada vez em favor. No plano político, ele luta, né, luta com, não é contra, não, é com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto, que resultam em grande parte da nossa organização econômica rural. É aquele Brasil predominantemente agrário, né? Vamos lá. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, tinha como uma de suas principais características o quê? O controle do voto. O que limitava, portanto, limitava e muito, né, o exercício da cidadania. Nesse período esta prática, melhor dizendo, estava vinculada a uma estrutura social. Que estrutura social é essa? Gente, vamos pela lógica, igualitária? Nunca nessa vida igualitária como? Muito desigual. Tá? Nível satisfatório de distribuição da renda, nada, era muito desigual. Vamos lá, estagnada com relativa harmonia? Não, gente, que harmonia, porque tinha muita violência, tinham jagunços, né? O que é que diz aí? Nascer tradicional com a... Eita, chega doeu no miocárdio. Tradução da veja só, manutenção da escravidão, doeu no miocárdio. Por quê? Porque nós estamos na República, Titia, e na República a escravidão já tinha sido abolida. Pronto, respiramos. Foi ainda no finalzinho da monarquia, né? No dia 13 de maio de 1888. Com todo o respeito aos queridos, às queridas que marcavam, né, no dia desse Enem, 2011, a alternativa C, mas aí andou faltando umas 500 aulas de história, né? Porque, por favor, manutenção da escravidão, Andressa, é demais, né? No período republicano, aí você tem que... misericórdia, senhor. Então, vamos lá. Alternativa D, ditatorial, perturbada por um constante clima de opressão mantida pelo Exército? Não. Nós sabemos que os dois primeiros presidentes da República foram militares, o Deodoro e o Floriano, mas não houve esse clima constante de opressão. O que é que a alternativa é? Agrária. Opa, simpatizei, professor, agrária, os coronéis. Concentração de terra, sim, professor, né, os latifundiários. Poder político local e regional, sim, professor, os coronéis. Então, a alternativa é a alternativa correta. Então, meus queridos, hoje nós fizemos uma revisão bacana, beleza, sobre a República Oligárquica, a República dos Coronéis, com correção de questões que você colocou em prática, que você aprendeu. Um forte abraço e até a próxima aula.